Olha, sobre os próximos passos depois desse encontro entre Lula e Trump lá em Washington, eu converso agora com o Leandro Barcelos, que é diretor de Estratégia e Política Comercial da Seven International Business Strategy. Leandro, seja muito bem-vindo, boa tarde. Acho que o Leandro travou um pouquinho aqui na minha tela, mas a gente agora voltamos com o Voltou, Leandro. Leandro, voltou. me ouve? Boa tarde, tudo bem? Boa, agora sim, te ouço, me ouve certinho, né? Agora te ouço direitinho, Gustavo. Boa tarde, prazer estar com vocês. Prazer é nosso, meu caro. Deixa eu começar te falando sobre as expectativas. Teve muita expectativa em torno desse encontro, só que, na minha visão aqui, na nossa análise, foi muito mais político para tirar aquela foto do aperto de mãos do que prático, né? Foi uma coisa para apaziguar os ânimos de Donald Trump. Então, nada saiu dali no fim do dia do que expectativas. O mais prático que a gente tem foi o que eu comentei aqui, que é essa sugestão do presidente Lula de criar, então, um grupo de trabalho para apresentar uma proposta em 30 dias sobre o tarifaço, entre outros assuntos, mas aqui focando na parte mais econômicas. Então, do ponto de vista de estratégia comercial, Leandro, tanto o prazo de 30 dias como esse modelo de grupo de trabalho é realista para conseguir reverter essa sobretaxa de 50% que o Brasil enfrenta desde agosto do ano passado? Então, quando a gente começa a falar um pouco sobre comércio e expectativas dessas reuniões bilaterais entre os dois chefes de estados, a gente tem sempre um arcabouço muito complexo, onde os dois lados, tanto a parte comercial brasileira quanto a americana, a da outra parte, já vem pensando em alternativas que vão ser propostas durante essas reuniões. Era claro, como isso aconteceu em outros encontros entre presidentes brasileiros e americanos, que a gente não sai com nada assinado. A gente sai com algumas declarações, algumas promessas e algumas expectativas, às vezes, de criação de um grupo de trabalho, que foi o que foi anunciado nessa reunião. Às vezes saiu algum memorando de entendimento também, mas é um sinal positivo essa proposição para um grupo de trabalho para discutir essa questão das tarifas. Tarifas é o principal problema, né? Eu acho que foi o principal problema levado para essa reunião. Está tendo a investigação na seção 301, então acho que ele focou muito também nessa questão da investigação. Ele não quer que o Brasil seja condenado em uma das questões que está sendo investigado. Mas a gente sabe, né? O governo americano, principalmente agora no governo Trump, ele é um governo de ocasião. Então, às vezes, 30 dias é pouco tempo para se resolver uma questão desse tamanho. Talvez a gente precise de mais tempo. É o governo de ocasião, adorei o termo, Leandro. Olha só, se esse grupo de trabalho falhar, né, que é uma possibilidade muito plausível, o Brasil tem espaço para acionar a OMC, reclamar por essa via, ou essa diplomacia presidencial é a única ferramenta restante que sobra aqui para o presidente Lula e para todos nós? Sempre existia a possibilidade de a gente levar para a Organização Mundial do Comércio essas reclamações. O Brasil, como todos nós que estudamos comércio e que acompanhamos o comércio mundial, multilateral e bilateral, conhecemos, é muito atuante a nível multilateral na OMC. Mas o que acontece é que os Estados Unidos não têm respeitado a organização e não têm cumprido nada que tenha sido pedido pela organização. Então, realmente, o principal caminho para essa resolução, assim como outros países fizeram, é por meio da negociação bilateral. E aí vem um papel importantíssimo da diplomacia brasileira, que já vem trabalhando desde o começo do governo Trump, e já conseguimos diminuir a tarifa para alguns produtos, produtos como laranja, café, carne bovina, dentre outros, né, que a gente conseguiu baixar para 40%, baixar os 40%, né, adicional, além dos 10% que era o regular para todos. E os outros produtos, eles vão depender muito da negociação bilateral, one-on-one, com o governo americano. E aí entra a diplomacia brasileira, os ministérios envolvidos, e aí vale o destaque, né, do MDIC, todos os nossos técnicos do MDIC sempre estão atuando nisso. Citou alguns produtos e o Brasil concorre diretamente aqui com o México pelo mercado americano. O que o Brasil precisa apresentar nesses 30 dias aí de proposta para ser mais vantajoso aos Estados Unidos do que os parceiros da USMCA, que é aquele acordo Estados Unidos, o México e o Canadá, Leandro? O Brasil ele tem que apresentar, ele tem que abrir uma proposta para mostrar que os Estados Unidos estão ganhando também nessa negociação. Então, apenas diminuir tarifas dos produtos que ainda que têm uma taxa extra brasileira, os Estados Unidos não vai fazer isso à toa. Ele vai querer que a gente também dê a oportunidade de diminuir outras tarifas. Na reunião de ontem, já em outras reuniões também com o governo americano, a gente apresentou que a tarifa média brasileira é muito baixa sobre os produtos americanos. Ele dá de 2,5% a 3%. Mas tem tarifas que são altas e que preocupam os americanos, como a do etanol, que é de 18%. Então, uma sinalização de discussão sobre tarifas específicas que estão
acima da média para produtos americanos, seria uma entrada para que a gente conseguisse reduzir essas outras tarifas que ainda não diminuíram sobre os produtos brasileiros. Leandro, aqui o presidente brasileiro condicionou a exploração de metais raros, aqui de minerais críticos, à agregação de valor, trazendo tecnologia aqui para o Brasil para que a gente deixe de ser meramente um exportador de commodities. Só que os Estados Unidos, que tem pressa, né, para substituir aí a dependência da China, você vê os Estados Unidos dispostos a transferir tecnologia e financiar a industrialização desses minerais aqui em solo brasileiro. Lembrando que Lula também disse que está disposto a explorar mais o Brasil, conhecer melhor. Isso envolve pesquisa, não é só ir lá e extrair. Por enquanto, a gente precisa saber onde é que está, qual que é a qualidade disso. Isso envolve investimento por parte da empresa mineradora também. Você vê os Estados Unidos disposto a isso? Eu vejo os Estados Unidos um pouco sem saída. Então, os Estados Unidos hoje ele tem a China como principal rival, sabe que a maioria dos minerais críticos, né, vem da China, são usados por Taiwan. A gente não sabe como a questão geopolítica vai continuar nos próximos anos. Existe ainda uma tensão sobre uma tomada de Taiwan pela China, e os Estados Unidos ele precisa correr para arrumar uma outra alternativa. A primeira proposta dos Estados Unidos, algumas semanas atrás, foi fazer uma parceria bilateral para a exploração do Brasil, não é isso que o Brasil quer. Por isso foi até aprovado o PL ontem de minerais críticos na Câmara dos Deputados. E isso, o Brasil está condicionando a que tenha pesquisa, inovação, investimento, que a gente não exporte apenas o mineral crítico, né, mas que tenha valor agregado em tudo que a gente for fazer relacionado a essa política. Foi até usado esse termo ontem, quando foi aprovado, que política de minerais críticos é uma questão de soberania nacional agora. Então, o próprio presidente Lula também comentou ontem, nós estamos abertos a negociar e a receber investimentos, não só dos Estados Unidos, mas de qualquer país. E como eu comentei no começo, eu acho que não é nenhuma questão dos Estados Unidos querer, eles vão precisar fazer isso. Então, provavelmente, indústrias americanas vão buscar oportunidades no Brasil para explorar minerais críticos. Falando um pouquinho mais sobre as tarifas, depois de uma manobra ali jurídica, a gente tem uma série de produtos ainda sendo taxados em 50% desde agosto do ano passado, apesar, como eu disse, dessa decisão da Suprema Corte em considerar a parte das tarifas como sendo ilegais. Então, Leandro, eu vi uma frase interessante essa semana que não adianta a banda tocar bem se o baixista não acompanha. Então, não adianta Donald Trump sinalizar para uma negociação mais forte no âmbito tarifário se todo o resto do governo está indo contra. A gente teve o representante do comércio dos Estados Unidos nessa semana reforçando a importância da receita tarifária. Ele disse que essa mudança de visão, né, ver a tarifa como arrecadação orçamentária e não apenas uma proteção dos Estados Unidos, é importante para o país. Você acha que isso pode, no final das contas, complicar muito uma negociação de tarifa, mesmo com o sinal verde de Donald Trump, que não manda em tudo ali dentro do governo? Claro. Tem vários outros fatores acontecendo nos Estados Unidos. A gente está falando do fator comercial, mas a gente está vendo a questão da inflação dentro dos Estados Unidos, a gente está vendo a questão das famílias americanas e tendo muito contestação dentro do Congresso americano do valor que os americanos vão ter que pagar extra por causa dessas investidas em guerra que o Donald Trump está fazendo, e isso afeta o caixa do governo. E uma das maneiras de garantir que tenha caixa no governo é manter essas tarifas. Então, acho que isso pode endurecer, talvez, as negociações com o Brasil para redução de tarifas desses outros produtos que a gente não conseguiu diminuir ainda. É um bom argumento que eles têm internamente para manter essas tarifas, apesar de terem sido julgadas irregulares dentro da sua aplicação nos Estados Unidos. Excelente conversas que tivemos aqui com Leandro Barcelos, que é diretor de Estratégia e Política Comercial da Seven International Business Strategy. Sempre bem-vindo conosco, Leandro. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos. Para você também, um abraço.